Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre relaxamento, sobre ficar relaxada, ficar relaxado e como isso proporcionalmente, matematicamente, vai te ajudar em relação à manifestação, cocriação, materialização daquilo que você deseja dentro da sua vida. A gente vai falar primeiro de tudo, né? Relaxamento. A palavra relaxamento parece meio desleixada, né? O pessoal tem costume de entender que relaxamento tem a ver com a pessoa preguiçosa. Mas a palavra relaxamento não tem a ver com isso. Ela tem a ver com você estar num padrão físico, corporal, cada vez mais tranquilo. Então, como se estivesse num um sentido de descanso, né? Então, por exemplo, você está no modo ativo, então você está correndo, você está andando, e quando você relaxa, por exemplo, você está no estado neutro. A gente poderia dizer nisso. Até mesmo na escala de Hawkins, em relação à frequência vibracional, existe a frequência vibracional de neutralidade. E basicamente o relaxamento seria nisso. Eu vou falar para você dos opostos nesse podcast, nesse vídeo. Eu vou falar para você sobre a importância de você estar relaxado e o que, na verdade, não acontece na maior parte das vezes, que é o que você está aqui para assistir, para ouvir e para sentir. Porque o que não acontece se você não estiver relaxada, relaxado dentro da sua vida, tá bom? Vamos começar primeiro. Quando a gente fala sobre relaxamento, né, o primeiro de tudo, o conceito, tem a ver com você entender corpo, mente e espírito, né? Então, como que está a sua relação com o seu corpo atualmente? Você tem momentos, se a gente pudesse mensurar seu dia, né? Então, dentro do seu dia a dia, você tem momentos que você fica relaxada, relaxado, né? E aqui não entenda, na verdade, em relação a você estar desleixada, preguiçosa, mas você tem momentos que você tem repouso, você descansa o seu corpo? Na maior parte das vezes, por exemplo, durante a semana, as pessoas têm um dia a dia bastante corrido. A rotina é pesada muitas vezes. Mas em relação ao final de semana, por exemplo, você tenta compensar, ou mesmo você costuma fazer isso durante todos os 7 dias da semana? Como que costuma ser sua rotina, né? Então, primeiro de tudo, a gente começa a avaliar como que é os seus rituais diários. Talvez você já tenha uma rotina muito saudável. Você, por exemplo, dorme 8 horas por dia, você se alimenta bem, né? Então você tem até a prática da meditação, respiração, pranayama, yoga, às vezes até mesmo uma prática esportiva, musculação, caminhada e entre outras práticas. Ou mesmo você também pode estar fazendo o oposto, que é basicamente não fazer nada. E não fazendo nada, o corpo vai sentir, na maior parte das vezes. Quando chega o final de semana, você não vê. Primeiro, você não vê a hora de chegar o final de semana. E quando passa o final de semana, você não vê a hora de, na verdade, chegar o próximo final de semana. Que é uma síndrome que acontece com várias pessoas ao redor do mundo, que é basicamente a síndrome da segunda-feira. Chega o final do domingo ali, as pessoas já começam a ficar estressadas, bravas, chateadas, depressivas, ansiosas, já querendo que chegue a outra próxima sexta-feira e aí, no caso, tudo se repita. Que é o padrão comportamental, né? Isso a gente não pode mudar. Na verdade, depende muito mais dos seus hábitos, das suas rotinas e também quais são as prioridades dentro da sua vida atualmente. Mas quando a gente fala sobre relaxamento, o corpo, na verdade, ele precisa estar relaxado também, né? Não existe, por exemplo, nenhum ser. Quando a gente fala aqui na Alquimia da Mente sobre a lei natural, não existe nada no cosmos, nas galáxias, na existência, que não também tenha um modo estático, um modo relaxado, um modo neutro. Se a gente pensasse, por exemplo, em relação até mesmo, por exemplo, estou olhando aqui, né, na janela aqui do escritório onde estou fazendo essa gravação. Imagina que nesse momento começasse a chover, né? Mas nesse momento que eu comecei a gravar esse podcast, esse vídeo, não estava chovendo. Então, basicamente, o que? É um relaxamento. Então, não está chovendo, agora começa a chover. Na sua vida é a mesma coisa. Quando você começa a andar, você vai ficar cansado, né? Dependendo da quantidade de quilômetros ou léguas que você for andar. E aí, basicamente, o que vai acontecer? Vai tentar compensar. Então, você vai ter que descansar. Vai ter que sentar num banco ou mesmo recuperar seu fôlego porque você correu demais. Se a gente pensasse em relação até mesmo à lei da correspondência, uma lei hermética, uma lei alquímica, uma lei esotérica, o que está em cima e o que está embaixo, o que está embaixo e o que está em cima. Então sempre haverá uma tentativa de compensação em relação ao relaxamento. E por que isso é tão importante? Porque na maior parte das vezes você tenta cocriar, manifestar alguma coisa dentro da sua vida, até mesmo dinheiro, e você não percebe que na maior parte das vezes você não está operando numa frequência vibracional alta. Você está operando numa frequência vibracional baixa, que é o quê? Raiva, ódio, tristeza, depressão, ansiedade, estresse, às vezes até mesmo mágoas, ressentimentos, um excesso de passado. E como eu sempre falo aqui, dentro da Alquimia da Mente, a emoção é uma memória do passado. Então, o passado
ele repercute dentro suas veias, das suas artérias, com muita profundidade. Então você meio que relembra aqueles aspectos, aqueles episódios que aconteceram com você que não deram certo. E na maior parte das vezes isso repercute em você, vamos falar, um sentido de culpa, de medo, de ressentimento, sabe? Voltando tudo. E aí quando você tá para avançar, quando tá para as coisas mudarem, as coisas elas voltam a estaca zero e voltam a estar novamente do jeito que sempre esteve. Por isso que para você manifestar alguma coisa, cocriar, materializar alguma coisa na sua vida, independente do que for, saúde, relacionamentos saudáveis, relacionamento, uma pessoa amada, ou mesmo até fortalecer seu relacionamento, seu casamento, por exemplo, pode ser uma melhor relação com seus filhos, pode ser estudar um idioma diferente, inglês, japonês, mandarim, francês, italiano, pode ser uma viagem que você deseja realizar, pode ser até mesmo um sonho que você quer conquistar desde criança que você ainda não alcançou. Tudo isso vai depender do seu nível de relaxamento. Porque quando você está no nível de relaxamento, a gente pode até pensar em ondas neurais, você está em um estado plano, você está no estado de você visualizar aquilo que você precisa. E quanto mais você fica densa, né, então em relação até aos seus músculos, seus ossos, né, você sente que alguma coisa está errado dentro de você, ou alguma coisa não está indo no caminho que você desejava, as coisas elas não repercutem, porque elas estão tensionadas. É como, por exemplo, se eu pegar meu bíceps, né, e ficar fazendo assim, o que acontece se eu ficar segurando todo dia? Vai doer, começar a doer. O músculo, ele também precisa de compensação. Então, com isso é a mesma coisa em relação à sua materialização. Se você só fica desejando, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, não vai aparecer dinheiro. Se você quer saúde, quer saúde, quer saúde, não vai aparecer saúde. Se você quer viagem, 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 não vai aparecer viagem. Por quê? Você precisa compensar. E a compensação tem a ver com o nível de relaxamento. Nós não somos treinados para compensação. A gente é treinado apenas para um mundo das emoções. Eu posso até dizer isso em relação às minhas viagens para o Oriente, para a Ásia. Você vê isso claramente. Aqui no Ocidente, o que acontece muito com a gente? A gente é um ser emocional, muito emocional. A gente só valoriza, por exemplo, aqueles tipos de acontecimentos que você se emociona, que é aquilo que mexe com você. Mas será que não tem muitas coisas ao seu redor que estão acontecendo e só porque você não derramou uma lagriminha, você não ficou triste, não ficou com raiva, basicamente aquilo vai mudar a sua vida? Que é a simplicidade. E é a simplicidade que muda esse nível de relaxamento. Porque o que você vai fazer para relaxar? Não tem segredo. Você vai ter que sentar a bunda na cadeira, você vai ter que deitar um pouco para o seu corpo descansar. Você vai, por exemplo, parar de comer tanta gordura, tanto nível de açúcar, né? O açúcar é uma droga, se a gente pensar em relação ao que causa do organismo. Vide a diabetes, vide pessoas obesas que têm dificuldade até mesmo para fazer essa troca, né? Às vezes do açúcar e não tomar açúcar. Eu lembro quando um caso meu, especificamente falando, eu amo tomar café, eu gosto de vários tipos de café, eu tenho vários tipos de cafeteira, né, aqui no escritório também, porque eu gosto de fazer o café. Na verdade, eu gosto às vezes mais de fazer do que tomar, mas eu gosto de tomar também. E eu lembro que eu tomava muito açúcar, desde criança, sei lá, eu aprendi isso, e aí depois chegou uma hora que, peraí, eu tô vendo que tem gente que não toma com açúcar, deixa eu ver, fazer essa experiência comigo. Foi confortável no começo eu cortar o açúcar da minha vida? Não. Mas, ao mesmo tempo, tudo tem um processo. E eu consegui hoje? Logicamente que hoje que eu não tomo sem açúcar. Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer, todo movimento de transformação é difícil no começo, é bagunçado no meio, e depois que você alcança a sua transformação, ele é incrível no final. Então, por isso que o relaxamento pode te ajudar muito mais do que você apenas ler livros de lei da atração, ou mesmo participar de seminários de palestras, ou mesmo de lives na internet. O grande lance de tudo para você conseguir chegar onde você quer chegar é relaxar. E eu não estou dizendo aqui que você não vai ter que trabalhar, você não vai ter que dar duro em relação ao que você tem que dar, mas você vai ter que ser inteligente também e saber que tem alguns caminhos que você já tentou no passado que não dão certo. Então você tem que avaliar até mesmo para onde você está indo. Até tem o nosso livro aqui no primeiro link da descrição que pode te ajudar em sua reprogramação da sua mente subconsciente. Porque tem muitas armadilhas que o nosso subconsciente sempre vai repetindo ao longo dos dias. Muitas vezes, na verdade, até como se você tivesse, batendo a cabeça na parede várias vezes. Mas o grande lance de tudo é você se dar uma oportunidade de fazer uma mudança. E cada mudança que você faz, quando você vai repetindo ao longo da sua vida,
vão construindo micro tijolos, eu poderia dizer. A partir do momento que você começa a enxergar que isso está acontecendo, você começa o quê? A criar esse nível que a gente chama de maestria dentro da alquimia da mente. E quanto mais você fizer isso, mais você vai entender, caramba, faz muito sentido. Quanto mais eu estava relaxado, mais obras, mais construções, mais soluções, mais objetivos, mais metas eu conquistei. E isso tende a dar muito certo. É só você avaliar e usar essa sabedoria, essa lição que a gente está passando aqui para você das antigas civilizações no dia de hoje, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.